Enem 2018, caderno azul, questão 105. É uma questão que fala em mitologia grega, Nióbia, filha de Tântalo, fala de número atômico, tabela periódica. E essa questão, gente, é uma questão muito maneira que você tem que ver. E a questão fala assim, gente, ó. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, Z41, e Tantálio, ou Tântalo, Z73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações. Na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Gente, a primeira coisa que você tem que lembrar, eu quero fazer uma geral de tabela periódica, tá, gente? Mas é que elementos que pertencem a um grupo ou família possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Isso cai muito na UERJ, na Unicamp e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Mas a gente vai discutir toda a questão. Gente, terem elétrons no subnível F, aqui está a tabela, gente. Vamos dar uma lembrada em algumas coisas. Se liga no Masen. Primeiro, gente, terem elétrons nos subníveis F. Primeira coisa, vamos achar o Z41 e o Z73. Se liga só, Z41, Nióbio. Z43, Tântalo ou Tantálio, tá, gente? Pode ser usado os dois nomes. Cara, a primeira coisa que você vê, eles são do grupo 5B. Eles são elementos de transição externa. Lembrar que aqui, ó, o grupo dos metais alcalinos, eles têm distribuição terminada em S1. Alcalinos terrosos em S2. E os grupos A são os elementos representativos. Os representativos são que terminam em S ou P. Aqui é S. E aqui, gente, também representativo, olha, termina em P. Esse é P1, P2, P3 e vai até, gente, ó, P6. O númerozinho é legal de botar em cima. Tranquilo? Aqui, gente, onde Masen aciona o laser, todo esse quadrado aqui, que é um rebaixado dos grupos B, tá vendo? Todo esse quadrado aqui, ó, eles são, gente, os elementos de transição. São todos metálicos, tá, gente? Então nós podemos chamá-los de metais de transição. E aqui é o barato. Por quê? Tá vendo a obra, né? Nos metais de transição, gente, você encontra duas coisas. Os de transição externa, que são esses que Masen pinta mais ou menos aqui, gente, ó. Isso aqui tudo, ó. Aí vem por aqui, blá, 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 até aqui, tá vendo? E fecha esse quadradão aqui. Esses aqui, gente, são conhecidos de transição externa, são grupos B, e aqui eles terminam assim, galera, ó. Esse aqui termina em D1, tá vendo? Esse aqui termina em D2, e todos vão assim, só pra gente lembrar a tabela, gente, até D10, que nem tem no diagrama de Pauling. Agora, galera, o que nos chama a atenção é o seguinte: Nióbio e Tântalo estão aqui. Tá vendo? Ó, a deusa Nióbia e Tântalo, aqueles que representam o sofrimento, tomara que não seja o seu, né? Estão aqui. Eles são de transição externa, gente. Todos esses daqui são de transição externa. E aqui, gente, que Masen vai pintar num purple,
nessas duas gavetinhas, gente, ó. Eu gosto de imaginar como se fosse, sabe aquele arquivo que tem na tua casa, tem recepção de escola? Como se fossem duas gavetas, gente. Repara, os números atômicos aqui vão de 57 até 71. Olha só, de 57 até 71. Nessa primeira gaveta, quando você a abre, gente, aparecem os elementos que vão de lantânio até lutécio. Esses caras são chamados de terras raras e eles são os elementos de transição interna. Transição interna, tá ligado no macete? Gente, ó, os que estão dentro da gaveta, transição interna. Os que estão fora, transição externa. Os que estão dentro da gaveta, gente, a distribuição deles é que termina em F. Beleza? E a questão então vai falar o seguinte, gente, ó. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a terem elétrons no subnível F, gente? Não, né? Ó. Eles são daqui, eles são de transição externa. Logo, eles têm subnível D. Isso aqui, ó, inclusive eles têm subnível D3, tá ligado? Ó, isso aqui faz a afirmativa A ser podre. Falsa. Gente, serem elementos de transição interna, de novo, ó, falsa, né, gente, ó. Eles não são de transição, eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Eles não estão nessas duas fileiras. Eles estão de transição externa. Falsa. Gente, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Essa é a resposta. Gente, elementos de um mesmo grupo, e repara que esses caras estão nesse grupo aqui, ó, que é o grupo 5B, representado por essa vertical. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Quem gosta de colocar isso é o ERG nos exames de qualificação, não é nem na específica, tá, gente? Então, ó, isso aqui é verdadeiro. Mas vamos continuar respondendo, gente? Terem seus elétrons mais externos nos subníveis 4 e 5. É só você olhar, gente, em que subníveis eles estão. Você quer ver? Olha bem, você vê por fora. Aqui, ó, o hidrogênio, por exemplo, está no primeiro período. Deixa eu mudar de cor. Primeiro período. Lítio, gente, segundo período. Sódio, terceiro período. Agora é só, gente, quarto período. E nióbio, que está aqui, está no quinto período. E tantálio ou tântalo no sexto período. Então, gente, ó, eles erraram. Eles botaram 4 e quinto, quando tinha que ser o quê? 5 e sexto. Falsa. Estarem Não vou responder a isso. Estarem localizados na família dos metais alcalino. Inclusive o plural não tá bom, tá, gente? Alcalino-terrosos. Ridículo isso. Falso, né, gente? Quem são os alcalino-terrosos? O grupo 2A, cara. Isso aqui é pra quem, assim, ó, não sabe nada, marca essa e se ferra por aí. Curtiu as explicações? Maneiraço, né não? E fácil. Tem fama de difícil, mas é fácil. E a boa notícia é que tem caído. Então, olha só, cara, se você curtiu, não deixa de se inscrever. Aciona o sininho para saber das notificações. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. Você pode ficar fora dessa, me diz? Pode não, né? Então, olha só, se inscreve, larga o teu like, aciona o sininho e na próxima a gente já tá junto. Valeu? Até lá!